Hoje o vídeo que eu vou fazer é referente ao pedido de um amigo, né, Marcos Vinícius, né, que prestigia o nosso trabalho, o psicanalista Marcos Vinícius. Ele pediu para falar sobre esse tema. Por que que o ser humano evita tanto a solidão? A solidão, será que faz parte do ser humano, sim ou não? O que que os filósofos falam sobre a solidão? O que que os psicanalistas falam sobre a solidão? Carl Gustav Jung, ele mesmo fala que depois que ele descobriu a solidão, ele viu que não tem nada mais viciante do que ela. Essa é uma das visões, entre várias, das quais eu falarei nesse tema. Se vocês quiserem saber sobre o tema proposto, espere o sinal da vinheta. O porquê a solidão hoje em dia ela é tão evitada? Se olharmos na história da filosofia, a filosofia ela nasceu primeiramente com pessoas, na verdade, solitárias, que tinham uma visão de mundo totalmente diferente, né, da cultura popular vigente. Por exemplo, um filósofo que era solitário no período pré-socrático era Heráclito de Abdera. Né? Ele tinha uma concepção do mundo meio trágica. Com isso, mais para frente, começamos a ter outros filósofos que eram desse mesmo período, Anaximandro, Anaxágoras, considerado como filósofos da natureza, né? Os filósofos que estudavam os fenômenos físicos, né? Que estudavam a natureza. E o primeiro filósofo a estudar a natureza humana foi Sócrates, né? Na visão de Cícero, né? O orador Cícero, ele diz o seguinte, que Sócrates ele esvaziou os céus, né? E colocou o ser humano no centro da natureza, como foco de pura abstração. O homem não começou mais, né, a sofismar sobre o mundo, mas sim questionar sua própria essência. É por isso que vem um adágio, né, que Sócrates viu no oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Né? E vários filósofos pegaram nessa carreira de Sócrates. Né? Temos Platão, Aristóteles, e de entre Platão e Aristóteles ramificou diversas correntes filosóficas, sendo Sócrates o pai da filosofia do qual que coloca o homem como centro da criação, porque o homem ele começa a abstrair sobre o mundo, sobre a natureza, ele começa a questionar qual é a sua função dentro do mundo, para que ele veio. Inclusive, né, no livro de Nietzsche, Crepúsculo dos Ídolos, né, ele faz uma crítica até mesmo ao próprio Sócrates, que o Sócrates ele era totalmente sintomático, porque ele perguntava o porquê da vida, o para quê. Então, uma pessoa, na verdade, que questiona sobre a vida é uma pessoa sintomática, não é uma pessoa que procura viver a vida, mas não procura entender a vida. Nietzsche ele apregoava que o ser humano tem que viver a vida e não procurar entender os meandros da vida, do qual que ele entra em profundas crises. Né? Um pouco mais para frente, por exemplo, temos o filósofo do século XVII, XVIII mais ou menos, que é Blaise Pascal. Ele começa a questionar muito sobre a natureza humana, que a natureza humana é fazer o quê? É fugir do tédio e buscar o divertimento. Né? Ou seja, que o tédio ele é um momento, na verdade, do qual que o homem se descobre. Mas o que, que o homem se descobre dentro do tédio? A sua própria limitação. A pessoa quando está sozinha, quando está solitário, né, na verdade com seus próprios pensamentos, as pessoas começam a ter uma espécie de solilóquio. Né? Por exemplo, um dos famosos solilóquios, vemos Confissões de Santo Agostinho. Por quê? O solilóquio é aquilo que você fala consigo mesmo. Então, muitas vezes,
As pessoas não querem viver na solidão porque não querem falar consigo mesmas, descobrir a sua essência, né? E qual essa seria a sua essência? A sua essência praticamente é existir, né? Segundo a visão do filósofo Kierkegaard. Kierkegaard ele é considerado o primeiro filósofo existencialista. Por quê? Por exemplo, no século XIX, ele começa a questionar duas correntes de pensamento na época. Ele começa a questionar, por exemplo, tanto as filosofias de Hegel, tanto de Schelling. Porque a vida estava muito academizada, né? As pessoas, quando questionavam na verdade, não questionavam a vida, mas sim uma visão sobre a vida. E eram os acadêmicos que tinham as respostas para tudo, né? Então a formação da visão do mundo era muito mais mecânica, muito mais formatada e muito mais acabada. Então, por exemplo, tanto Kierkegaard quanto, né, Kierkegaard, por exemplo, quanto Kierkegaard, na verdade, Pascal, né, eram filósofos praticamente solitários. Por quê? Porque eles pregavam contra uma corrente vigente na época, né? Pascal ele era uma corrente chamada Jansenitas, né, que era uma soma do catolicismo com o protestantismo. Então, ele era, né, odiado por ambas as partes. A corrente, se eu não me engano, foi Jacob Jensen, né, que forma essa teoria. Então, nessa época, as pessoas faziam o quê? Ora, como as pessoas estavam já no começo da era do pietismo, as pessoas acreditavam que o mundo estava se deteriorando e as pessoas iam, né, se divertir, se entregar em bebidas, em prazeres, em alegrias. Então, né, Pascal fala que o homem procura o divertimento a fim de fugir da sua própria natureza. Porque quando você está sozinho, na verdade, você pensa na sua própria limitude, né? Há razões dentro, né, das sensações da nossa existência que a nossa própria razão desconhece. Esse é um dos meandros. Me perdoe. Esse é um dos meandros da frase de Blaise Pascal. E Kierkegaard, ele ratifica muito isso também em sua filosofia, porque ele fala bem assim, que o homem, ele é o tédio. Porque o homem, na sua solitude, na verdade, diferente de solidão, né? Mas o homem, na sua solidão, descobre a sua limitação, descobre a sua finitude. E as pessoas, muitas vezes, não procuram entender isso, porque vivemos numa época que somos bombardeados por sensações, emoções e informações do qual que o homem deve fazer tudo aquilo que lhe apraz. Então as pessoas vivem constantemente em busca de sensações, sentimentos e informações que não deixam você sozinho, né, com seus pensamentos. Porque se o homem realmente pensar em sua condição finita, ele vai entrar em angústia, ele vai entrar em depressão. Mas será que essa não seria a natureza do ser humano? Porque quando a pessoa, por exemplo, ela procura constantemente prazeres e emoções, isso está na visão desses filósofos que eu estou questionando para vocês, falando para vocês. As pessoas procuram sair de si mesmas, né? Procurar uma alegria que não estão nelas, como uma forma de completude. Porque quando a pessoa está sozinha, na verdade, ela começa a pensar sobre algumas coisas que lhe atormentam. E isso, muitas vezes, abate a pessoa. E o que Kierkegaard ele fala o seguinte, que o ser humano ele é um ser totalmente angustiante. O porquê? Porque o homem ele sempre viverá em escolhas. Ora, você, dentre infinitas probabilidades, você não sabe qual que é a certa e qual que é a errada. Então, cada escolha que o homem gera sempre engendrará uma determinada angústia. E essa angústia vai querer que o homem retrocessa num passado que não existe mais para escolher outras escolhas. É a mesma coisa eu falar, nossa, se eu tivesse escolhido aquilo em vez disso, eu não estaria angustiado. Mas será? Porque toda a escolha que você faz sempre está entremeada em algo que é totalmente desconhecido.
E o ser humano ele vai fazer escolhas de acordo com a sua predisposição, de acordo com o seu histórico de vida e de acordo com a sua situação presente. Então é por isso que ele sempre viverá em angústia, porque ele não sabe das suas escolhas quais são as escolhas corretas. Porque quando você escolhe, não tem algo correto. Você apenas está escolhendo mediante esperanças e temores. Se eu escolho A em detrimento de B, eu acredito que A estará certo em relação a B. Ou se eu escolho B em detrimento a A, eu estarei pensando que B é o correto em relação a A. Então, por isso que na própria visão de Baruch Spinoza, toda escolha é um processo de angústia, porque toda a angústia está remetida numa sensação de esperança e de temor que a pessoa tem acerca do amanhã. Eu não sei como será amanhã. Será que eu tenho que tomar essa atitude amanhã? Sim ou não? Visto que a esperança e o temor, na verdade, nós sempre vivemos divididos se algo vai acontecer ou não. Então as pessoas muitas vezes fogem da solidão porque não querem ter, na verdade, a possibilidade de escolher daquilo que é melhor ou que poderia ser melhor para si, porque nós, na realidade, nunca saberemos. Ortega y Gasset, ele diz uma frase que é muito interessante, que o mundo conhecido ele é totalmente permeado pelo mundo desconhecido, e o homem não sabe as escolhas que ultrapassarão essa linha. Então, por isso que cada escolha é uma aventura. E essa aventura, muitas vezes, as pessoas fogem, porque é uma aventura repleta de angústia, porque o ser humano é um ser totalmente solitário e angustiante. O psicanalista Alfred Bion, ele diz o seguinte, que toda escolha remete a uma crise, e toda crise remete a uma maturidade. Uma pessoa que resiste a escolher, na verdade, uma pessoa resiste até mesmo crescer como pessoa. Porque, na verdade, as pessoas somente crescem na dor e na angústia. As pessoas nunca crescem no prazer. O prazer é o local onde a mente descansa, né? Isso vemos no livro de Spinoza, Tratado da Emenda do Intelecto. Ele fala principalmente isso, porque quando a mente descansa no prazer, ele acha que somente aquilo que existe. Então, muitas vezes, o prazer sempre causa um embotamento, porque as pessoas que só experienciam o prazer não crescem. Então, tem uma mente meio jovial, né? Mas de acordo, por exemplo, com a visão até de Ortega y Gasset, que ele fala acerca, né, do mundo desconhecido, é que cada escolha que a pessoa faz está sempre permeado por um mundo que você não conhece. E Alfred Bion, ele fala também o seguinte, nesse mesmo aspecto, porque toda escolha remete a uma angústia, toda angústia remete você se permear num universo que é totalmente desconhecido. Então, o ser humano ele somente cresce, na verdade, né, mediante as atitudes que ele não sabe que vai tomar referente à situação vigente. Então, a pessoa sempre cresce no desconhecido e não no conhecido. Então, as pessoas, por exemplo, evitam a solidão porque tem medo de se conhecer, porque o processo de se conhecer realmente é doloroso. E hoje em dia, né, vivemos numa era que as pessoas, né, vivem em constante hiperalgia, né? As pessoas fogem da dor e buscam prazer. Eu não estou fazendo uma apologia à dor, ao sofrimento. Você querendo ou não, a dor e o sofrimento sempre te acompanhará, porque é parte da constituição do ser humano. Porque o ser humano ele sofre mediante 3 aspectos, tá? Ele sofre mediante o aspecto da catástrofe, que é algo que vem da natureza, da sua interação com o próximo, e o sofrimento, que é de caráter totalmente biológico. Então, o ser humano, por exemplo, ele pode escolher como ele cresce. Mas o crescer para ele não é ele se sobrepujar à natureza, ao fenômeno, mas sim aprender a conviver com a sua própria dor e com seu próprio sofrimento nesse mundo que é tão inconstante e que nós devemos aprender, na verdade, é viver com o que dá para viver no mundo
que nós jamais conheceremos, porque apenas o que conhecemos do mundo, na verdade, é as sensações que temos dele. É por isso que constantemente, né, vivemos enganados pelas nossas próprias sensações, porque sempre escolhemos as coisas mediante as nossas próprias sensações. Por isso, sempre viveremos angustiados. Então, a angústia e a solidão sempre fará parte da natureza do ser humano. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, dão um joinha no nosso canal, se inscrevam e anunciem o nosso pequeno trabalho. E eu peço a colaboração de todos também. Eu também faço meu agradecimento que o canal está crescendo devagar, né? Por causa de vocês que estão prestigiando o meu trabalho. E eu só tenho a agradecer pelo carinho e o apoio de todos. Muito obrigado novamente, eu agradeço a todos vocês e até a próxima.